Olá, queridos. A paz do Senhor seja com todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão escrito inscrever-se. Ele está em vermelho e quando você clicar, você vai ver que você estará inscrito. Não vai custar nada e você vai estar me ajudando para que esse canal cresça, para que a palavra do Senhor continue sendo ministrada. Eu sou apenas um pecador. Costumo dizer, sou apenas um publicano. Que publicano é esse? Aquele que sabe que é pecador e que precisa de Deus como qualquer pessoa. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito sobre os olhos, do Senhor, daquele que nos chamou para a liberdade, daquele que nos chamou para trazer de volta a presença de Deus para as nossas vidas. E eu quero começar lendo o Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 14, que diz exatamente isso. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã, a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é aquele de quem João está relatando. João foi arrebatado em espírito ou em sonho e ele viu o trono do Senhor. Ele viu o próprio Senhor na sua glória, glorificado. E é isso que eu quero falar a respeito nesse nosso vídeo, nessa mensagem. Mas antes, eu quero que você abra agora comigo lá em Mateus, o Evangelho, segundo nos escreve Mateus, no capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Falei agora da aparência do nosso Senhor, da sua glória, da sua grandeza, do seu poder. Mas o interessante é o que Deus quer para as nossas vidas. Olha o que está relatado em Mateus 3, versículo de número 11. Vai dizer assim, ó: Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja as alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E por que que ele quer fazer isso? Por que que nós temos que buscar esse batismo do Espírito Santo e batismo com fogo? Por que que nós devemos seguir as instruções daquele que batizava com água, que era o João Batista? Porque ele mesmo vai falar. No versículo de número 1, e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta de Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João vinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então esse era o que batizava com a água, batismo nas águas. Esse que anunciava a vinda daquele que seria o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos resgataria da prisão do pecado para a liberdade. Mas não qualquer liberdade, não é liberdade de ser uma pessoa que era cativa, que era presa, que era encarcerada e agora ela está livre. Não, é a liberdade da glória dos filhos de Deus. É isso que eu quero falar, é isso que eu quero trazer a importância do que é você, quando escolhe os caminhos do Senhor, de renunciar àquilo que antes ou ainda te aprisiona, que é o pecado, né? Então Jesus ele veio para restabelecer isso, aquilo que nós fomos, aquilo para o qual nós fomos criados, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua criação, para ser a primícia, a primazia, aquilo que era mais importante, como está relatado em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 26. Vai dizer assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, aquilo que o João estava vendo lá, quando ele relata no Apocalipse, era isso que Deus estava falando, a grandeza que Deus estava falando, a grandeza que o próprio Satanás não concebeu, como que alguém inferior, como que alguém desprezível, como que alguém tão pequeno vai ser feito, criado à imagem daquele que é o Criador, do Todo-Poderoso. Não é verdade? Versículo 26, parte B agora: E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, criou Deus. Ele não apenas planejou, ele né, terminou a sua obra e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-os, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, além de Deus dar uma imagem e uma semelhança igual a dele, ele estava dando também um domínio, um poderio sobre a terra. Aquilo que Deus faz sobre todo o universo, Deus transferiu para o homem. A sua grandeza. Deus deu um planeta inteiro para os homens dominar. Deus, além de dar a sua aparência, a sua autoridade, o seu poderio, Deus estava também dando ao homem autoridade, domínio, né? E é isso que Jesus veio restabelecer. E por que Jesus precisou fazer isso? Porque você sabe, na tentação do homem, ele acabou caindo. Gênesis, agora no capítulo 3, versículo de número 6, vai dizer assim, Gênesis, capítulo 3, versículo 6, porque o pecado, ele tira essa identidade. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, aquilo que era para ser uma referência da autoridade do homem, agora foi a causa de sua queda. Primeiro da mulher, porque ela viu, né, que aquela árvore era desejável, né, agradável e desejável para os seus olhos, para dar entendimento, e ela vai conceber o seu pecado e ainda vai levar isso para o homem. Aí, quando que acontece a transformação da obediência para a desobediência? Quando que isso se dá? Tudo começa pelos olhos. E, através dos olhos, vai ser contaminado todo o seu corpo. Versículo 7, então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Eles passam agora a se enxergar como um ser pecaminoso. Aquilo que foi dado para o homem como uma maneira de ser, né, ali a representação do divino, agora está corrompida. E não somente os olhos, mas todo o seu corpo, e conheceram que estavam nus. Ou seja, aquilo que era santo, aquilo que era aprazível, aquilo que era magnífico, agora estava descoberto, estava sob, né, o domínio das iniquidades. E é por isso que eles vão fazer isso aqui, ó. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, porque eles tinham que esconder a sua vergonha. Eles tinham que esconder que aquilo que eles fizeram era muito grave, né? E agora eles não poderiam suportar ver, né, com os seus olhos que um dia foram gloriosos, né? E agora estão destruídos, aquilo que a consequência do pecado traz. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, porque é isso que o pecado faz. Ele traz separação do santo do profano. É isso que Jesus precisou fazer, né, para nos trazer de volta à presença do Todo-Poderoso, nos trazer de volta à presença maravilhosa de Deus. Ele trouxe a presença de Deus e, através do seu sacrifício e através do nosso sacrifício diário, nós poderemos experimentar, né, a glória do Senhor na sua totalidade. Hoje se dá pelo Espírito Santo, com o batismo nas águas, com o batismo com o Espírito Santo, com o batismo com fogo. Mas ainda não é tudo. Nós estamos só experimentamos, né, como, se não me engano, em Romanos, vai dizer, né, aquilo que eu conheço em parte. Então, né, eu conhecerei a sua profundidade, eu conhecerei como também eu sou conhecido, nada me ficará oculto. Por quê? Porque nós teremos um corpo novamente glorificado. Olha o que diz aí, Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. O pecado, ele tira a nossa identidade, mas a obediência, né, nos traz de volta a liberdade. O pecado nos aprisiona, mas a obediência nos traz de volta para a liberdade da glória dos filhos. Marcos capítulo 16, versículo de número 15, vai dizer: e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão demônios e falarão novas línguas, sinais do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque lá na descida do Espírito Santo, na festa do Pentecostes, né, a palavra vai dizer, vai relatar que e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, a obediência ao sacrifício de Jesus e a sua palavra nos traz de volta para este lugar glorioso, né? Claro que não na sua totalidade, porque a palavra de Deus fala, né? Ser fiel até o fim e naquele dia, né? Quando vier aquele dia, o Senhor vai terminar a sua obra. Sua obra será perfeita. Mas continuando aqui, porque não é só isso não. Em versículo 18, e pegarão nas serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é o sinal daqueles que crerem. Por quê? Porque a obediência traz de volta a presença de Deus para as nossas vidas. Então, tudo que é criação, tudo que é domínio tem que se sujeitar à nossa ordenança, porque não fazemos mais em nosso nome, fazemos em nome do Senhor Jesus. Por isso que o próprio Jesus falou: orais ao Pai, né, Todo-Poderoso, em meu nome. Por quê? Porque é Ele quem detém a autoridade. Porque o único que desceu do céu, andou entre nós, desceu à sepultura, ressuscitou e subiu novamente aos céus. Por isso que ele tem sido glorificado pelo Pai. Por isso que tudo que nós pedimos em seu nome, o Pai nos ouve. Desde quando a gente anda no conselho do Senhor, no conselho do seu Evangelho. Então o pecado, ele nos aprisiona, mas a obediência nos liberta e nos salva, nos transforma, nos leva para um caminho de prosperidade, de vida abundante, de vida transformada. Além disso, podemos levar essa mensagem, essa palavra, esse testemunho de vida para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Então a pergunta que eu quero te fazer nesse vídeo é: o que os seus olhos refletem? A glória do Senhor ou o pecado? A resposta está nas suas atitudes, muito mais do que nas suas palavras. Por isso eu quero te convidar a fazer esse exame nesse vídeo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse corpo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.